Então, boa tarde, pessoal. Estamos dando continuidade à terceira edição do curso à distância para a formação de teleconsultores e telereguladores. E hoje, no nosso quarto encontro, nós vamos abordar o tema de a produção de resposta, né? Nós vamos a questão do protocolo de resposta, busca de evidências para estar oferecendo o retorno às teleconsultorias. Tá? Meu nome é Rudy, eu sou médico de família, teleconsultor aqui no Núcleo Gaúcho de Telesaúde. E hoje, nosso quarto encontro da terceira edição do curso para a formação de telereguladores e teleconsultores. Nós vamos abordar hoje a produção das respostas, o protocolo de respostas e a busca de evidências, busca de referências, ok? Então, o objetivo da aula é capacitar as pessoas, os teleconsultores, a produzirem respostas que sejam objetivas, sejam estruturadas, tenham uma linguagem adequada ao nível de formação do profissional solicitante, e que essa resposta seja produzida baseada na melhor evidência disponível, orientada para a atenção primária à saúde e para o contexto do Sistema Único de Saúde, do Sistema Público de Saúde. Os objetivos das respostas, na verdade, agora esse slide seguinte são os objetivos da resposta, não da aula. Tá? Mas quando a gente quando o teleconsultor vai produzir uma resposta, a primeira coisa que ele deve procurar fazer, ele precisa identificar qual é a demanda do profissional que está fazendo a solicitação e oferecer condutas naquela situação específica. Oportunamente, ele pode estar identificando medidas recomendadas no manejo de problemas crônicos continuados daquela situação. Ele pode também identificar situações oportunas para fazer promoção e prevenção à saúde. E ele deve também estimular no solicitante uma linha de aprendizagem, uma busca por uma educação permanente ou continuada, né? Modificar a maneira com que o profissional busca conhecimento, seja através do telesaúde ou, às vezes, de uma forma autônoma, mas estimular a busca do conhecimento pelo solicitante. Na elaboração da resposta, quais são as principais etapas para construir uma resposta? Primeiro, o teleconsultor deve identificar na solicitação pontos-chave, pontos que vão orientar o discurso, vão orientar o tom, vão orientar a busca de referências. Então, são pontos determinantes para a elaboração da resposta. Após identificados esses pontos-chave, se passa a busca das referências, a seleção das referências que vão compor a resposta. O passo seguinte é a elaboração da resposta, do texto, ou a preparação para um encontro síncrono, né? E, por fim, o teleconsultor ele tem ainda o papel de estar apontando quais são as respostas pertinentes e que são reproduzíveis em outros contextos de saúde, em outros locais, e que merecem avaliação para serem publicadas como segunda opinião formativa. Okay. Então, em relação aos pontos-chave, entre os pontos-chave, as principais coisas a serem identificadas é a categoria profissional do solicitante, qual é o enfoque que ele está buscando, se é uma dúvida relacionada a processo de trabalho, diagnóstico, tratamento. Então, enfoque. Identificar a dúvida principal do solicitante e complementos dessa dúvida principal, focos secundários, né? Mas identificar o profissional,
o que ele está buscando, qual é o enfoque da dúvida, a dúvida principal e focos acessórios. Em alguns casos pode acontecer de o teleconsultor receber solicitações de cunho pessoal, né? Então devem estar sendo identificadas essas solicitações. E aí, como a gente abordou na semana passada, existem algumas estratégias para lidar com essas solicitações pessoais. Uma das alternativas é a devolução para a regulação, e a regulação vai devolver para o solicitante. Mas o teleconsultor tem que estar atento a isso também. A consulta à distância é uma modalidade de atendimento proibida pelo Código de Ética no Brasil. Então, esse cuidado aí de estar identificando esse tipo de problema. Uma vez identificados os pontos que vão orientar o discurso, vão orientar a produção da resposta, o passo seguinte, então, é a estratégia de busca. Em relação à busca de referências, à seleção de referências, eu acho que tem alguns questionamentos interessantes. Assim, como é que a gente costuma responder às nossas dúvidas? Existem várias alternativas, estratégias. Muitas vezes o contato com algum colega, uma busca direta num livro-texto, outras vezes buscas em sites especializados em conhecimento médico, ou buscas informais até no Google. Então, a gente busca respostas para as nossas dúvidas de maneiras diversificadas, né? E dependendo do objetivo, do que a gente está buscando, a gente vai ter também diferentes maneiras de estar fazendo a pesquisa, né? A seleção das referências vai modificar. Então, qual é a finalidade dessa busca, né? A gente quer comparar um tratamento com o outro, a gente está com uma dúvida de propedêutica, de como conduzir um caso, ou existe dúvida em relação ao prognóstico de uma certa doença, o tema é prevenção, então depende muito também do que a gente está buscando, né? E essas dúvidas, inclusive, elas vão variando com o passar do tempo e conforme a gente vai ganhando experiência profissional. Normalmente, no começo da prática dos profissionais da saúde, as primeiras dúvidas que surgem no início da dedicação à profissão são dúvidas muitas vezes básicas em relação a aspectos, às vezes, até de fisiopatologia, causas, às vezes dúvidas em relação à anatomia. E com o passar do tempo, as dúvidas elas começam a se modificar e ganhar um cunho mais clínico, assim, de prática do dia a dia. A gente observa esse tipo de mudança também nos próprios solicitantes com o uso do telesaúde. As dúvidas que eles nos remetem, o mesmo solicitante, se a gente compara as dúvidas dele de 1 ano e meio, 2 anos atrás, com as dúvidas atuais, se observam uma grande mudança no padrão de dúvida, no tipo de pergunta e evoluções importantes assim na questão de ganho de conhecimento e experiência. E também a gente deve gerenciar o tempo de acordo com o rigor das informações que a gente está buscando, né, da nossa demanda. Então, às vezes, tem que estar colocando esse fator aí também para planejar qual vai ser a estratégia de busca e a seleção de referências. Então, tentando otimizar esse processo de estratégia de busca, afinal, em momentos diferentes, pessoas diferentes costumam ter estratégias diferentes, existe uma proposta de estratégia de busca para os núcleos de telesaúde. Tá? A primeira fonte que deve ser pesquisada é justamente as segundas opiniões formativas que já foram publicadas, as SOFs. Então, existe esse repositório na Biblioteca Virtual de Saúde, em Saúde, onde aquelas perguntas e respostas que já foram assinaladas como potenciais SOFs foram revisadas,
anonimizadas e publicadas, elas podem ajudar a responder muitas perguntas, afinal, as dúvidas, muitas vezes elas se repetem, né, entre os solicitantes, e elas estão prontas lá, e o único cuidado que tem que ter com as segundas opiniões formativas é o tempo de produção delas. Respostas que têm mais de 2 anos, elas devem ser revisadas antes de serem utilizadas. Além das respostas publicadas na BVS, o próprio núcleo dispõe, muitas vezes, de um banco interno de respostas. E essas respostas podem e devem ser utilizadas, né, mas sempre com um olhar crítico, ver se está atualizada ainda, se atende realmente a essa nova dúvida, aquela resposta, se contempla totalmente ou parcialmente, às vezes é preciso complementar ela, mas devem ser utilizadas as respostas já produzidas, desde que tenham uma qualidade boa. E o principal objetivo de aproveitar essas respostas é evitar retrabalho, né? Existem momentos que a demanda é elevada e vários consultores se dedicarem a responder sobre o mesmo assunto seguidas vezes, acaba que utiliza a carga horária dos teleconsultores para estar respondendo a mesma dúvida quando podia ser aproveitado a mesma resposta. Tá? Mas se o banco de respostas de softwares publicados ou o banco interno não atende, não é suficiente para responder aquela dúvida, então o passo seguinte é pesquisa em referências básicas. E o ideal é que pelo menos 3 referências básicas sejam consultadas antes de ficar satisfeito, digamos assim, com as referências selecionadas, né? E também sempre checar se existe concordância, às vezes os assuntos são controversos e a gente tem que ampliar um pouco a nossa estratégia de busca. Mas referências básicas, depois das referências básicas podem ser utilizadas referências complementares e por fim ainda referências alternativas. E agora a gente vai ver mais ou menos onde se enquadra cada referência. Mas antes disso, só eu gostaria de demonstrar para vocês que a experiência que nós acumulamos é que a maioria das respostas, a maioria das teleconsultorias, elas podem ser completamente respondidas utilizando somente segundas opiniões formativas já publicadas e as referências básicas orientadas para a APS. Então, por isso daquela pirâmide invertida ali. Os dois escalonamentos superiores representam a grande maioria das dúvidas e elas podem ser respondidas com as referências básicas e o banco de respostas. Depois, algumas dúvidas vão acabar precisando de referências complementares e uma minoria é que acaba precisando das referências alternativas. Tá? Em relação a referências alternativas, o que a gente coloca como pesquisa de artigo científico original. Essa é o último recurso de referência que a gente utiliza. A maioria das vezes não vai ser necessário isso, mas algumas solicitações podem ser necessárias. Uma coisa importante em relação às referências é que qualquer referência que é patrocinada, que tem origem muitas vezes na indústria farmacêutica ou que tem algum tipo de patrocínio, são referências que não devem ser utilizadas, né? Então as referências utilizadas precisam ser neutras, não podem ser patrocinadas. Ok? Voltando então, pessoal. E o objetivo da estratégia de busca, então, é garantir qualidade nas respostas e otimizar tempo, correto? Então, primeiro, onde é que a gente busca? A primeira fonte são as segundas opiniões formativas, já publicadas na BVS. Elas podem ser acessadas através do site do Telesaúde Brasil Redes. Estão disponíveis ali onde a seta está apontando, né? Segunda opinião formativa. É aquele
aquele atalho ali direciona já para a parte específica dentro da Biblioteca Virtual em Saúde. E aqui é o ambiente de pesquisa, né? Coloca o tema na caixa de busca ali e as teleconsultorias já produzidas e publicadas serão apresentadas abaixo. Dentro do grupo das referências básicas, temos então as publicações do Departamento de Atenção Básica, referências muito boas e adaptadas ao contexto brasileiro são os cadernos de atenção básica. Além dos cadernos de atenção básica, existem outras publicações do Ministério que tem orientação para PS que devem ser utilizadas, Manual de Controle da Tuberculose, agora recentemente está saindo um novo manual de para orientações nutricionais. Então esses materiais produzidos e divulgados, disponíveis no DAB, são consideradas referências básicas, por ter já orientação para a APS brasileira. Tá? Ainda entre as referências básicas nós temos de livros, textos, principalmente os livros, textos que tratam de medicina de família e prática geral. Então temos ali em cima alguns exemplos, né? O Medicina Ambulatorial do Barker, tem a Atenção Primária do Borol, depois temos acho que é o RAC, o terceiro ali, só que é uma edição anterior, depois tem a capa da edição mais nova. E aí tem a quarta edição do Medicina Ambulatorial do Duncan, que é uma das principais referências, assim, essa edição é do ano passado, tá muito boa. E aí também tem o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, em sua primeira edição, de 2012. Além dos livros-texto, existem sites que são considerados básicos, né? Existe a Força-Tarefa Americana para Serviços Preventivos, né? A US Preventive Service Task Force. Brasileiro tem o INCA, que tem materiais mais relacionados à questão de neoplasias e câncer, oncologia, mas também tem site, está disponível também do Ministério da Saúde bastante material relacionado a AIDS e hepatites virais, né, no site do aids.gov.br. Então essas são as referências básicas. O Marco pergunta se pode ter acesso a versões impressas dessas referências na atenção primária. O Marco, então, pergunta sobre versões impressas. Está escrita a pergunta dele. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Então, o nosso núcleo aqui, ele tem uma biblioteca dos livros textos para uso interno aqui. Os teleconsultores também dispõem de pelo menos 2 ou 3 livros texto, né? Mas existem formas também, alguns livros, eu sei que eles têm forma eletrônica de acesso. Algumas fontes básicas elas só estão disponíveis na internet, né? Mas vai muito do núcleo não conseguir com a Secretaria Estadual, às vezes, para ter, por exemplo, os cadernos de atenção básica em versão impressa, né? O nosso núcleo aqui, dentro da nossa biblioteca, aqui na nossa sede, nós temos à disposição os cadernos de atenção básica em versão impressa, mas aí é questão de ver com a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual, ou às vezes até o Ministério da Saúde, né? Para conseguir esses materiais do Ministério da Saúde em versão impressa. É sim possível, mas é só questão de logística, digamos assim. Os livros textos, né, então, Tratado de Medicina de Família, o RAC, agora na 8ª edição de 2011, e o Duncan, 4ª edição do ano passado. Saúde baseada em evidências, o portal do Ministério da Saúde.
oferece acesso gratuito a todos os profissionais de saúde do país que tenham registro em conselho de classe. O cadastramento é bem simples e rápido, né? Só precisa ter o número do conselho, informar o número com o estado e a data de nascimento, daí cria uma senha e a pessoa tem livre acesso a uma série de bancos de dados. Tá? Dentre esses bancos de dados, eu dou destaque, principalmente na área médica, para o Best Price, do grupo do British Medical Journal, que está apontado pela seta, e o Dynamed, que oferece também um banco de dados sobre doenças, medicamentos, temas em saúde, e apresenta de forma bem sumarizada o que existem de evidências e de publicações em cada tema. Então, são consideradas também duas referências básicas, tá, de acesso gratuito pelo portal Saúde Baseada em Evidências. Dentro desse portal ainda existem outras fontes que podem ser consultadas. Micromedex é um exemplo de informações atualizadas e interessantes, úteis para responder perguntas principalmente relacionadas a fármacos, interações medicamentosas, etc. Existem bancos de dados ainda dentro aqui, específicos para enfermagem, fisioterapia e psicologia. Tá? Então, dependendo da formação do teleconsultor, ele vai acessar diferentes bancos de dados. Também dependendo da profissão do solicitante. O site do INCA, né, principalmente o material relacionado a câncer. Aqui a Força-Tarefa de Serviços Preventivos americana. Todas as referências básicas, tá? Isso para caráter ilustrativo. O UpToDate também é considerado uma referência básica, só que ele depende de assinatura, não é de acesso gratuito e o portal não oferece acesso a ele. O nosso núcleo aqui tem, através do Hospital de Clínicas, acesso ao UpToDate. O CKS, que é o Clinical Knowledge Summaries britânico, ele é uma forma de consulta dos materiais do NICE, que oferece guidelines para diferentes problemas de saúde, todos orientados para atenção primária, então dispõe de materiais muito bons, com orientação para atenção primária. O único problema do CKS é que recentemente ele ficou restrito a pessoas que façam acesso do Reino Unido. Tá? Mas existem algumas extensões que podem ser instaladas no navegador, que pode facilitar e proporcionar são extensões que simulam e que como se a pessoa estivesse no Reino Unido e a pessoa pode acessar esse site sem restrições. Como uma referência complementar, nós no Núcleo Gaúcho aqui utilizamos os materiais também disponíveis na escola do Grupo Hospitalar Conceição. Então, eles dispõem de várias publicações orientadas para atenção primária e são materiais que são utilizados na saúde comunitária, no Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, que abrange uma boa parte da região norte aqui de Porto Alegre. E eles são constantemente revisados, então a gente acaba, em algumas vezes, utilizando esses materiais, mas ele não pode ser considerado um material básico, né? Porque ele tem uma produção e uma distribuição bem localizada, mas pode ser uma fonte de consulta. Assim como em outros núcleos, talvez as pessoas tenham contato com outras instituições que produzam materiais adequados, apropriados e bons para atenção primária e podem ser utilizados como uma referência complementar. Referência complementar ainda tem, muitas vezes, para complementar uma resposta, dados epidemiológicos e demográficos de uma determinada localidade podem ser utilizados.
E aí a sala de situação, sala de apoio à gestão estratégica do Ministério da Saúde oferece uma gama de dados bem grande. E aí, como referências alternativas, né, quando a pesquisa nas referências básicas e complementares não foi suficiente para juntar referências e informações suficientes, a gente acaba necessitando de fazer busca em referências alternativas ainda. E aí se utilizam motores de busca, né? A Cochrane, o PubMed, Trip Database, Clinical Evidence, para estar selecionando artigos originais e estar produzindo a resposta. Tá? Então a Cochrane, que é um banco de dados de meta-análises, né? Revisões sistemáticas. O Trip Database, acesso a artigos originais. PubMed também. Lilacs e o Embase. Tá? Então, já foram identificados, resgatando lá as nossas etapas de produção de resposta. Já foram identificados os pontos-chave na solicitação, qual é o profissional, qual é o enfoque, qual é a sua dúvida principal. A gente já consultou uma série respeitando uma hierarquia, a gente consultou uma série de referências e já selecionamos as referências que serão utilizadas para produzir a resposta. E agora, então, vamos para o passo que é a produção da resposta. Tá? Só antes disso, deixa eu checar aqui algumas perguntas. Eu não consegui responder, japonês. Ok, tá. Então vamos seguindo. Em relação à produção da resposta, existe toda uma orientação a fim de padronizar as respostas e garantir qualidade às respostas. E garantir que a nossa mensagem seja recebida, seja transmitida. Tá? Então, a primeira recomendação é que a resposta ofereça, logo no início, uma resposta direta à dúvida principal do solicitante. Né? Então, existe uma recomendação de que a resposta produzida ela deve contemplar o principal interesse do solicitante nas primeiras linhas, de preferência nas primeiras palavras. Tá? Muitas vezes, quando a gente vai produzir uma resposta sobre um tema, a nossa ideia inicial é de fazer uma introdução sobre o tema, quando vai se discursar sobre alguma coisa, ou se vai versar sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Mas, no caso das teleconsultorias, a gente tem uma dúvida e a gente deve responder a dúvida logo no início. Existem coisas, maiores complementos que são interessantes e que o teleconsultor tem interesse em transmitir para o solicitante, existe campo apropriado para isso. O primeiro campo, que é o da resposta direta, deve responder a dúvida principal, sem rodeios. Tá? E deve abranger todo o foco principal, deve tentar dar uma resposta o mais completa possível para a dúvida principal. Na resposta direta ainda podem ser respondidos as dúvidas e os focos secundários, né? Mas isso nas frases e parágrafos seguintes. Tá? Deve-se ter um cuidado, então, para adaptar a linguagem que vai ser utilizada de acordo com o nível de formação do profissional solicitante, né? Desde a gente tem solicitantes que são desde agentes comunitários até profissionais com nível superior. Então é preciso ter esse cuidado para não ficar naquele discurso de muito termo técnico e a pessoa acabar não absorvendo nada daquilo. Então, adaptar, assim como deve existir esse cuidado no atendimento às pessoas, a gente deve ter o mesmo cuidado no atendimento aos solicitantes. Então, utilizar a linguagem adequada ao nível de formação do solicitante. Solicitantes que sejam de nível técnico ou básico, muitas vezes
vão compreender melhor o que está sendo escrito, se for trazido para a prática do dia a dia, um termo técnico, né? Tentar detalhar, se for imprescindível o uso de termo técnico, é importante dar uma explicação a respeito daquele termo. E quando a referência que foi utilizada apresenta o nível de evidência, esse nível de evidência pode ser transcrito para a resposta. Tá? Esse é um detalhe em relação às referências que me passou um pouco, mas na seleção e na busca das referências devem sempre ser priorizadas aquelas referências que fazem a avaliação do nível das evidências e que apresentem grau de recomendação. Tá? E o Duncan é assim, o UpToDate ele apresenta isso, como eu disse, o Dynamed, o Best Price também são ferramentas que oferecem o nível de evidência e graus de recomendação. O Haeckel também, o Tratado de Medicina de Família, em alguns capítulos apresenta, mas essa primeira edição ainda deixa a desejar um pouco nesse sentido. O serviço americano, a Força-Tarefa Americana de Serviços Preventivos também apresenta o nível de evidência. Então, dá prioridade a essas referências. Aqui um exemplo assim, para a gente ilustrar, então, a produção da resposta. Tá? Então, aí foi uma pergunta enviada por um enfermeiro. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é para as primeiras palavras da resposta. Né? Então, o enfermeiro tem dúvida a respeito de uma úlcera de pressão. Ele pergunta: uma paciente retornou do CTI, está com uma úlcera de 10 centímetros, estamos usando soro com TCM, né, o triglicerídeo de cadeia média. Gostaria de saber se está correto. Qual é a dúvida dessa solicitante? Ela quer saber se está correto o que ela está fazendo. Né? O solicitante quer saber isso. E aí as primeiras palavras da resposta: sim, está correto o que vocês estão fazendo neste momento. E aí depois disso, dá margem para estimular o solicitante a fazer novas perguntas, complementar esse foco principal, mas ele quer saber se o triglicerídeo de cadeia média e o soro que ele está utilizando na ferida está certo. Né? Então, se está certo, tem que afirmar isso. Não pode começar fazendo rodeios, ok? E aí o consultor foi oferecendo informações adicionais, estimulando que o solicitante se capacite nesse sentido. Aqui mais um exemplo, então, aqui a questão de um detalhamento de um termo técnico. Né? É uma pergunta que foi enviada por um agente comunitário e na resposta o teleconsultor ali ele traz para um exemplo do dia a dia o esclarecimento de qual é que é a fisiopatologia básica da doença. Né? Então, o solicitante pergunta: esclerose múltipla, quais são os sintomas do tratamento? E aí, ali para o fim, ele coloca que na esclerose múltipla, a mielina torna-se danificada, atrapalhando a transferência das mensagens nos nervos, né? Como se fosse com um fio de telefone desencapado. Tá? Então, isso é o detalhamento, às vezes, das expressões, das frases que envolvem um termo técnico. Que crítica que a gente pode fazer a essa solicitação aí? A resposta produzida ela começa fazendo rodeios, né? Se a gente for ver ali, a dúvida é quais são os sintomas e o tratamento. E a resposta começa dizendo: a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. Não foi isso que a pessoa perguntou. Né? São informações que podem ser oferecidas, mas fica uma crítica que essa resposta deveria ser começada de maneira diferente. Os sintomas da esclerose múltipla são crises de perda de força, visão dupla, etc, etc. Deveria começar assim, fazer também uma menção a questões de tratamento, né? E aí depois poderia sim ser abordados os assuntos que foram abordados, que são apresentados ali. Uma coisa interessante também da gente conversar
é que esse tipo de pergunta envolvendo diagnóstico, sintomas, tratamento, às vezes até prognóstico, tem sido cada vez mais frequentes entre os agentes comunitários de saúde, às vezes técnico de enfermagem, né? E uma coisa que a gente acha importante é assim, a gente deve ter um cuidado, a resposta deve ter um cuidado de não sobrecarregar o solicitante com atribuições que não são dele. Então, além da resposta estar adaptada à atenção primária, orientada pela melhor evidência e dentro do contexto do Sistema Único de Saúde, ela deve estar adaptada também às peculiaridades, às atribuições daquele profissional de saúde. Mas isso não é desculpa para a gente limitar as informações que vão ser oferecidas ao solicitante. Muitas vezes, agentes comunitários são os profissionais que menos recebem capacitação, que têm carência mesmo de conhecimento, às vezes. Então, é bom que eles recebam informações. Não tem por que privar eles dessas informações, mas se deve ter um cuidado grande para não sobrecarregar eles com diagnóstico, tratamento que não cabe a eles, mas é importante que eles conheçam sinais de alerta, sinais de suspeita de condições, conheçam em linhas gerais tratamento, até para poder acompanhar e verificar a adesão. E além disso, fazendo isso, o discurso do agente comunitário fica mais sintonizado com o discurso dos profissionais de nível superior. Então a equipe ganha também em termos de ter as mesmas condutas, os mesmos entendimentos sobre os problemas de saúde. Tá? Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. Qual? De quem? O Jamerson, que é da... Ele pergunta se nesse caso, se você é seu solicitante, a complexidade da resposta pode superar o grau de entendimento do solicitante. Então, a gente não... Quando recebe a teleconsultoria, é difícil saber o nível de conhecimento de quem está do outro lado, mas cabe a quem vai produzir a resposta ter esse cuidado, né? A resposta, ela não, como eu disse, não deve ficar privando a pessoa de informações, mas deve selecionar as informações que deve, por exemplo, fisiopatologia, deve ser apresentado de uma maneira mais simplificada. Não tem por que entrar muito no detalhe técnico. Eu acho que esse exemplo que está apresentado na tela é para esclarecer isso. Não se privou o agente comunitário do entendimento do que é esclerose múltipla, mas se deu uma noção em linhas gerais. Pode ser que, mesmo a resposta produzida, mesmo com esse cuidado, a gente ultrapasse um pouco a capacidade de entendimento do agente comunitário, pode acontecer, mas deve-se ter um cuidado para que isso não aconteça. Ele mesmo diz: navegamos numa linha tênue, a preocupação com a educação permanente do acesso fundamental, tanto na falta de acesso à informação, mas sempre mantendo cuidado para confundir as funções. Não confundir. Isso. Eu acho que o colega, na verdade, ele mais ou menos reforça, né, e o que a gente abordou, né, são cuidado com as atribuições, né, não é papel do agente comunitário fazer diagnóstico, mas se ele já tem um paciente lá que tem esclerose múltipla, é uma doença crônica, ele vai acompanhar no território aquele paciente por vários anos. É importante que o agente comunitário tenha uma mínima noção de quais são os sintomas de que está acontecendo uma nova crise da esclerose múltipla, até para poder notificar o enfermeiro ou o médico da equipe e se tomar as providências. Daqui a um pouco tem que internar esse paciente para fazer uma pulsoterapia com corticoide. Então, é interessante que eles conheçam sinais de alerta, né, sinais gerais das doenças,
em regiões onde tem muita incidência de tuberculose, o agente comunitário deve saber que a pessoa que está tossindo há mais de 3 semanas é uma pessoa que é considerada um sintomático respiratório que deve ser investigado para tuberculose. É interessante ele saber que a pessoa que está emagrecendo, que tosse e que sua de noite pode ter tuberculose, né? Não é papel dele fazer o diagnóstico, mas ele deve conhecer isso. A gente não deve privar ele desse tipo de conhecimento. Aqui um exemplo de onde é informado o nível de evidência de uma informação, né? A pergunta em relação a rastreamento da osteoporose, e aí a resposta coloca a referência, né, o US Preventive Service Task Force, e ao final da frase apresentada ali é classificado a evidência como nível 1B, né? Recomendação forte, qualidade da evidência média. Até mais adiante nós vamos ver qual que é o padrão de classificação de evidências e de recomendação que é recomendado aos núcleos de telesaúde. Isso quando já estiver expresso, né? Na maioria das respostas, se estiver expresso, o teleconsultor informa, mas não há necessidade de estar indo na fonte original, revisando a evidência e classificando, só quando ela já estiver informada. Então, pensando na organização, na interface que a plataforma de respostas oferece, depois da primeira caixa, que é a da resposta direta, nós temos a contextualização estruturada. Qual é a ideia da contextualização estruturada? Oferecer informações adicionais sobre aquele tema, que a pessoa que está produzindo a resposta acha que são informações pertinentes e que são válidas de serem oferecidas ao solicitante. E ali estão mais ou menos, são apresentados no slide tópicos de informações, né? Desde aspectos de definição, epidemiologia, etiologia, às vezes até contextualização psicossocial de problemas de saúde mental, por exemplo. Então, esse é um campo que fica a critério o preenchimento e quais serão os aspectos abordados, fica muito a critério do profissional teleconsultor, e ele vai ver de acordo com a dúvida, né, o que é interessante estar complementando. Sugere-se que essas informações sejam apresentadas com subtítulos, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai apresentar ali na contextualização a definição da doença, o diagnóstico, o prognóstico. Porque a conduta já está lá em cima, era uma dúvida sobre conduta, na resposta direta tem conduta. Então, é interessante que seja apresentado, pode ser apresentado em caixa alta, com um subtítulo definição, e aí aborda a definição. Abaixo disso, dentro da caixa ainda contextualização estruturada, diagnóstico em caixa alta, aborda as questões relativas ao diagnóstico, e caixa alta novamente, prognóstico, aborda os aspectos relativos ao prognóstico. Por que dessa recomendação? Muitas vezes, e pensando na formatação das respostas para serem respostas breves, objetivas e que não interfiram na rotina de trabalho do solicitante, formatadas para serem lidas em 15 minutos, né? O solicitante, se ele tiver interesse em alguma informação adicional, é importante que seja fácil para ele localizar essa informação adicional. Se a contextualização estruturada aborda 4 ou 5 tópicos, eles são todos apresentados em uma forma de texto, fica difícil encontrar no meio do texto ali uma informação relevante que o solicitante gostaria de ter ainda. Ele vai ter que ler toda aquela contextualização. Então, é interessante que ela já tenha essa estrutura de subtópicos para o solicitante indireto onde ele tem interesse. Em termos de epidemiologia, uma coisa que é importante, até para a resposta direta, é que quando vai se elaborar a resposta, o
profissional teleconsultor deve ter um cuidado de relatar as situações mais comuns de um problema de saúde, né, para depois ir para menos comum. E também isso vale para as questões das manifestações menos graves e mais graves, né? Porque muitas vezes pode-se causar um alarde no solicitante se a gente começar, por exemplo, resfriado. Aliás, gripe, vamos pensar em gripe. Gripe é uma condição que em algumas situações pode levar à morte, mas o que é mais comum? Que as pessoas tenham uma recuperação completa e que o quadro clínico seja autolimitado. Então, quando a gente vai dar uma resposta sobre gripe, a gente não vai começar falando das formas mais graves, da síndrome da angústia respiratória, e que pessoas podem evoluir a óbito, porque isso não é o mais comum e também é o mais grave. Então, começar pelas apresentações mais comuns e menos graves, para depois citar as situações que podem ser mais críticas, né? Isso com o intuito de não criar alarde. A gente tem que pensar na prevalência dos problemas de saúde no contexto da atenção primária à saúde, né? Não é um atendimento em um hospital terciário onde a prevalência de doenças graves já é maior, né? Na APS, as doenças têm as apresentações mais comuns e menos graves, tá? Mas a gente também não deve suprimir informação de alterações mais significativas e menos frequentes. Só cuidar com a ordem com que essas informações são apresentadas. Então, aqui um exemplo de uma contextualização, né? Que, no caso, ficou sem a pergunta aqui, mas a pergunta eu tenho aqui, um técnico de enfermagem perguntou como diagnosticar endometriose, né? Então, vocês percebem que não há menção a diagnóstico nessa parte de texto apresentada, né? Por quê? Porque isso é a complementação. O diagnóstico foi abordado na resposta direta, na caixa anterior. Então, ali é apresentada definição, epidemiologia, etiologia, tratamento, prognóstico. Então, não se privou o profissional também, por ser de nível técnico, de informações mais completas sobre a doença, mas com aquele cuidado de não sobrecarregar ele. Uma coisa interessante ali, ó, prognóstico. Vocês percebem que primeiro é colocada o mais comum, né, um terço dos casos, e é a forma menos alarmante, menos grave, né? Em cerca de um terço dos casos, a endometriose melhora sozinha com o tempo, mesmo sem tratamento, né? E aí continua, e aí provavelmente ele vai falar que em algumas mulheres podem sofrer de infertilidade por conta da endometriose. Mas tu não vai começar falando de prognóstico já pela situação mais crítica, para evitar alarde. Aqui uma contextualização de pergunta relacionada à depressão, né? As demandas de saúde mental são muito frequentes na atenção primária e acaba que contextualizar essas situações acaba sendo muito importante para todos os profissionais, né? Às vezes as equipes têm dificuldade de se dar conta que existe uma relação muito grande entre o que o paciente está apresentando e o contexto de vida que ele vive, o contexto na comunidade. Então, acaba sendo informações muito valiosas ali. Tanto para profissionais de nível superior quanto nível básico, tá? Essas apresentações vão ficar disponíveis, eu não vou ficar esgotando todos os exemplos, porque senão a gente vai se estender um pouquinho demais. Preparei um material bastante ilustrativo que acabou ficando um pouco extenso, mas os exemplos nós vamos bien passando e vocês vão ter a oportunidade de voltar havendo interesse. Tá? E aí, então,
na sequência das caixas a serem preenchidas na produção da resposta, aí temos os exemplos concretos de atributos da atenção primária à saúde, prevenção e promoção à saúde. Tá? Então tem uma caixa específica para isso, para preencher com essas informações. O objetivo dessa caixa é melhorar os aspectos do processo de trabalho das equipes de saúde da família, porque a gente sabe que a atenção primária à saúde qualificada é a que tem um impacto muito grande nos resultados e nos indicadores de saúde, e o alcance da atenção primária ele é muito grande, né? Então a gente quer qualificar o trabalho, a orientação do trabalho, né, das equipes. Isso está de acordo também com as questões da Política Nacional de Atenção Básica e buscar a qualificação da PS. Tá? Mas deve-se ter um cuidado para não criar uma aversão dos profissionais às informações contidas nessa caixa. Então, assim, deve-se evitar repetir de forma muito frequente ou uma quantidade de informações muito grandes nesse campo aí. É melhor usar exemplos sempre do dia a dia mesmo, e exemplos que contemplem mais de um atributo da atenção primária. Isso é mais intuitivo, é mais didático. É sempre importante estar dando nome aos atributos que estão sendo abordados, né? Principalmente os atributos essenciais, esses são prioridades. Assim, como eles foram definidos pela Barbara Starfield, né? O acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Dependendo da solicitação, pode ainda abordar os derivados, mas os mais importantes são os essenciais. E dependendo da solicitação também pode ser abordada a questão de prevenção e promoção, prevenção de doenças, promoção da saúde. Tá? A prevenção e promoção acho que é bem interessante abordar com agentes comunitários. Eles têm um papel muito importante no desempenho dessas atividades. Atualmente existe uma preocupação também com prevenção quaternária entre os profissionais de nível superior, ou seja, prevenir que medidas e intervenções excessivas da assistência à saúde provoquem danos às pessoas e à população. São todos aspectos que podem ser abordados nesse campo. Então, agora, alguns exemplos assim, em questão de acesso. Né? Pessoas com depressão, como abordar pessoas com depressão em uma visita domiciliar. Isso aí foi uma pergunta enviada por um agente comunitário. Então, ali o teleconsultor produz uma resposta que está oferecendo um exemplo prático no dia a dia de como facilitar e fortalecer o acesso de primeiro contato e um acompanhamento, uma longitudinalidade dentro do contexto de depressão. Né? Então, ele oferece isso. Facilitar agendamento, né? Discutir com o resto da equipe, tá? Acompanhar essas pessoas ao longo do tempo para ver como é que elas estão aderindo ao tratamento medicamentoso, está identificando alterações no contexto psicossocial que podem estar interferindo, né? Tudo isso. Quais os aspectos abordados? Então, acesso e longitudinalidade. Aqui outro exemplo. Também saúde mental, né? Ansiedade sem medicação, o que pode ser feito em termos de abordagem familiar e comunitária. Fortalecimento da orientação familiar e comunitária. Também integralidade. Tá? Eu vou passando os exemplos, vocês depois oportunamente vão poder revisar eles e acho que são bem ilustrativos. Tá? Aqui um auxiliar de saúde bucal, né? E aí o teleconsultor exemplificou o fortalecimento da coordenação do cuidado numa situação de doença rara, né? Que também é acompanhada em outros serviços, não só ali pela atenção primária, né? Porque
mesmo que o paciente é encaminhado para um outro serviço, o paciente vai ser sempre da atenção primária, e a atenção primária tem que coordenar os cuidados que ele recebe nos múltiplos serviços, e às vezes esse paciente que tem uma doença rara vai ter uma dor nas costas, e é a atenção primária que vai ter que atender ele. Então, não é porque o paciente faz acompanhamento de serviço especializado que a atenção primária vai se isentar do cuidado. Continua acompanhando e deve coordenar, inclusive, o cuidado. Questões de higiene, né? Então, aqui um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde pergunta como é que ele pode abordar questões de higiene em famílias, de acordo com o contexto que elas vivem, né? Então, as questões que devem ser consideradas, né? É fácil dizer para uma pessoa tomar banho, mas é importante saber se tem água quente nesse local. Daqui a um pouco é um inverno rigoroso, faz 4, 5 graus, e aí existe um problema de higiene, mas as pessoas não têm acesso à água quente. Então, são coisas que... Isso é um exemplo de competência cultural, né? E contexto familiar também. Uma pergunta de técnico de enfermagem, e aí o teleconsultor também apresenta exemplos práticos para fortalecer integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado. Tá? Eu vou passando, mas sempre lembrando que vão ficar disponíveis esses exemplos. Ok? Aqui uma solicitação de lucro de um agente comunitário, e aí falando sobre os 4 atributos essenciais, né? E cuidar, se identifica que o mesmo solicitante, cuidar para não repetir os mesmos exemplos para o mesmo solicitante, se já foram abordados, não é um campo obrigatório, né, mas sempre que possível é desejável que seja preenchido, mas se é um solicitante que já sabe o que é atenção primária, já entendeu, ou já modificou a sua prática, também tem um cuidado para não ficar sendo maçante com essas informações. E sempre oferecer informações que tenham um nexo com a solicitação principal do profissional que fez a solicitação, que fez a pergunta. Aqui, então, um médico perguntando sobre estatinas, né, qual que é a mais indicada depois do cateterismo e stent. E aí é apresentado para o médico questões de acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Todos os profissionais podem receber esse tipo de contextualização do trabalho na atenção primária à saúde. Tá? Agente comunitário perguntando, e aí o teleconsultor dá exemplos de prevenção e promoção oportunas que o agente comunitário pode trabalhar com as pessoas, né? E as últimas informações... as últimas não, perdão. Aí, depois dos atributos da atenção primária à saúde, temos ainda a educação permanente. É um campo que é utilizado para estimular os profissionais solicitantes a seguirem numa linha de aprendizagem. Existem diferentes estratégias para isso. Muitas vezes, tudo que foi construído até essa etapa, a estruturação da resposta, né, os exemplos de atributos que foram oferecidos, muitas vezes essa estruturação construída até aqui, ela já estimula a educação permanente no solicitante, né? Mas a gente pode ainda instigar mais. De que forma? Podem ser feitas perguntas, oferecer uma pergunta sem resposta nessa caixa, né? E aí o solicitante ele fica, né, ele vai ver, daqui a um pouco é uma coisa que ele realmente tem dúvida, tem a ver com o assunto, ele vai seguir aprendendo mais sobre esse assunto, né? Pode ser recomendado materiais para consulta também, para complementar ou ter dados adicionais sobre o que foi tratado na resposta, né? É interessante utilizar esse campo para fazer reforço positivo
para os solicitantes que fazem perguntas que já foram publicadas na Biblioteca Virtual de Saúde, ou seja, a pessoa está fazendo uma pergunta que é importante e uma pergunta que já foi respondida, então faz um reforço positivo, apresenta para o solicitante a Biblioteca Virtual de Saúde, as respostas que já estão disponíveis lá, né? São diferentes estratégias, tá? Pode ser também apresentado... depois as referências, elas têm um campo específico, estratégia de busca, que nós vamos abordar mais adiante. Então, aqui, exemplos de perguntas que podem ser colocadas dentro dessa caixa de educação permanente, né? Então, tu está induzindo que o profissional, se ele tiver alguma dúvida, faça perguntas sobre isso, né? Você sabe, o profissional fez uma pergunta lá sobre dor nas costas, né? Qual é o prognóstico, quanto tempo leva para melhorar de dor nas costas? Aí é apresentada a resposta e lá no fim, você sabe quais são os sinais de alerta na avaliação de uma lombalgia? Pergunte ao técnico de saúde, tá? Ou para algum agente comunitário, o que o agente comunitário de saúde deve observar na primeira visita ao recém-nascido? Tá? Então, são exemplos de indução de novas solicitações no campo de educação permanente. E aí, por fim, agora sim, os últimos campos a serem preenchidos são informações complementares a respeito daquela resposta produzida, né? Então, o primeiro campo são as referências. Junto com a resposta direta, são os campos obrigatórios para envio de qualquer resposta. Se esses campos, se essas caixas não estiverem preenchidas com pelo menos um caractere, a resposta não vai ser enviada, vai dar erro e o teleconsultor precisa preencher essas caixas, e aí a resposta pode ser enviada, né? São os dois campos obrigatórios, os outros são, digamos assim, facultativos, mas é desejável que a resposta tenha toda essa estrutura. Uma situação onde o teleconsultor está com uma demanda muito elevada, não tem muito tempo disponível para estar fazendo complementações, ou está pensando em atributos, tudo bem. Faz a resposta direta, coloca todas as referências utilizadas e envia. Mas sempre que possível é desejável preencher todos os campos. Tá? Para a prática do curso e dos exercícios, impacta na avaliação da resposta produzida se todos os campos estão preenchidos. Tá? Então, nesse momento é interessante que vocês procurem preencher todos os campos. Tá? Sumário de evidências é utilizado somente quando, ao longo do corpo da resposta, foram apresentadas as evidências encontradas nas referências. O up-to-date é uma referência básica que tem esse formato. Então, ele tem todo um corpo de texto sobre o assunto e, no final do corpo do texto, são apresentados o sumário das recomendações, com grau de evidência. Então, depois tem exemplo mais adiante, vocês vão poder visualizar o que eu estou me referindo. Mas é uma descrição breve da intervenção e qual é o seu grau de evidência. E, por fim, descrição da estratégia de busca. A descrição da estratégia de busca é especialmente útil quando a busca pelas referências, pelas evidências, foi conduzida no ambiente da internet. Né? Se as três referências básicas utilizadas são todas livros-texto, não faz muito sentido fazer uma descrição da estratégia de busca. Mas, se foi utilizado o banco de dados da internet, foram utilizados termos-chave para pesquisa, né? Então aí a descrição desse caminho de migalhas, ele é feito nesse campo aí. Quais foram os termos, quais foram os sites, às vezes existem booleanos para combinar os termos, né? And, or, e aí esse campo se destina a isso. Tá? Mas é um campo que muitas vezes acaba ficando em branco também. Tá? Sumário de evidências, descrição da estratégia de busca só devem ser preenchidos se tiver essas informações, senão eles podem ficar em brancos. Aqui, então, a classificação adotada das evidências.
é o padrão GRADE. Esse padrão ele vai ser... As evidências vão ser classificadas somente naquelas poucas teleconsultorias que necessitarem de consulta a artigos originais. Normalmente é uma consultoria que vai ser respondida por um teleconsultor que tem um conhecimento maior na análise crítica de evidências, né, um teleconsultor sênior com mais experiência nesse campo, e aí ele vai utilizar o padrão GRADE. Quando a gente tem classificação de evidências na referência que a gente está consultando de outro padrão, a gente deve tentar fazer uma migração, digamos assim, traduzir para o padrão GRADE. Tá? Mas o padrão GRADE ele já é o padrão utilizado por a maioria das referências tidas como básicas para o telesaúde. Então, aí são apresentados as recomendações fortes, né, que é representado pelo 1, e aí a evidência que está amparando a recomendação, se tem uma qualidade elevada, moderada ou baixa. E aí as recomendações fracas, né, representada pelo 2, e a questão da evidência que está embasando a recomendação. Aqui um exemplo de sumário de evidências, né? Então, o solicitante pergunta sobre intervenções para a cessação do tabagismo. E aí, no final da resposta, no campo apropriado sumário de evidências, são apresentados intervenção breve e bupropiona, forte recomendação, nível de evidência alta, qualidade de evidência alta, distribuição de panfletos e manuais, forte recomendação, qualidade da evidência moderada, farmacoterapia prolongada, recomendação fraca e qualidade de evidência muito ruim, baixa. Tá? Então é isso aí. Esse é um exemplo. Aqui, estratégia de busca, né? Mas como eu estava colocando, é bem importante, se torna importante quando são utilizados pesquisas em bancos de dados na internet, e aí está mencionando quais foram os termos, qual foi o caminho feito. Tá? Mas muitas vezes é um campo que fica vazio. Pode ser mencionado nesse campo, por exemplo, pesquisa direta em livro-texto, né? Mas também pode ser uma coisa meio óbvia, porque vai estar apresentado nas referências lá o livro-texto. Então, o que eu preparei para apresentar para vocês era isso. Agora nós vamos começar a ver perguntas do pessoal. Eu vou insistir novamente que essa apresentação vai ficar disponível. Eu acho que os exemplos eles são bem ilustrativos e no caso de dúvida, acho que é bem válido vocês consultarem.